Olá, seja bem-vindo à sala de aula do futuro.com e nesta nossa aula nós veremos um pouquinho das potências com expoente negativo. De modo geral, um número diferente de zero elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao oposto desse expoente. Ou seja, o que aconteceu aqui? Nós invertemos, né, numerador e denominador. E neste momento, nesse processo de inverter, o expoente ficou positivo. Vamos ver alguns casos, alguns exemplos? Vamos lá. Vamos pensar aqui em 3 elevado a menos 2. Transformando esse número em uma fração, em um número fracionário, nós teremos 3 elevado a menos 2 sobre 1. Invertendo, então, numerador e denominador, nós teremos 1 sobre 3 elevado ao quadrado, que nada mais é do que 1/9. Observe que nesse processo de inverter numerador e denominador, nós transformamos o expoente em positivo. Olha esse caso que interessante. A nossa base ela é negativa, elevado a um expoente negativo, ou seja, os dois sinais não têm nada a ver um com o outro. Transformando esse número em fracionário, nós teremos melhor condição de verificar o que vai acontecer, esse processo de inverter numerador com denominador. Olha só que interessante. A nossa base, ela continua negativa. O que nós temos aí, a modificação foi no expoente. Ao inverter, o nosso expoente ficou positivo. E seguindo aquela regra que nós já estudamos, número negativo elevado, né, a um expoente qualquer sem parênteses, nesse caso nós não temos parênteses, ele está levando somente 2 ao cubo. Por isso que nós temos menos 8, não é? Ele não está elevando o bloco, ou seja, não existe um parênteses aí, menos 2 elevado ao cubo, é só o 2 elevado ao cubo. É lógico que isso não vai haver diferença nenhuma se ele tivesse um parênteses, né? Só no caso do expoente ser par. E por final nós temos aí então menos 1/8 como resultado. Mais um exemplo? 2/5, olha que maravilha, elevado a menos 3. Nesse caso ele já é um fracionário, então nós não temos que nos preocupar em colocar ele sobre 1, transformar em fração. Então nós vamos inverter numerador com denominador, e nesse momento nós passamos a ter 5 meios elevado ao cubo. Observe que o expoente ficou positivo. Fazendo essa conta, então nós teremos 5 ao cubo, 125, e 2 ao cubo, 8. Esse também é um exemplo muito interessante. 1,5 elevado a menos 3. Seria conveniente, então, nós transformarmos ele inicialmente em fração. E mais interessante ainda, perceber que 15 e 10 são múltiplos de 5. Então, nós podemos simplesmente aí fazer uma simplificação. Simplificando, então, nós teremos 3 meios elevado a menos 3. Aí sim nós vamos começar o processo de transformar esse número num número elevado a um expoente positivo. Então, fazendo a inversão de numerador com denominador, nós teremos 3 meios elevado ao cubo. Bom, finalmente, então, nós teremos 2 elevado ao cubo, 8, e 3 elevado ao cubo, 27. Não é? Um exemplo bem interessante aqui seria a gente fazer uma aplicação das potências com expoente negativo, né? Vamos fazer o processo inverso aqui, na verdade. Vamos supor que nós temos aqui uma fração 1 sobre 100, ou 1 centésimo. Vamos transformar ele primeiro em potência, 10 elevado ao quadrado. Invertendo o numerador com o denominador, nós teremos, olha que interessante, ele era positivo no denominador. Ao passar a ser o numerador, esse expoente vai ficar negativo. Então, nós temos 10 elevado a menos 2. Esse outro, 1 sobre 256. Transformando 256 em potência, nós vamos ter 2 elevado a 8. Invertendo o numerador com o denominador, nós teremos 2 elevado a menos 8 sobre 1, ou seja, 2 elevado a menos 8. É só para mostrar que ele é algo muito flexível, né? Isso vai depender muito da aplicação, do momento que você estiver utilizando isso dentro de uma expressão, ele sozinho, né? Da combinação que você vai fazer para facilitar a resolução de um problema. Não esquecendo das regras de sinais, né? Na multiplicação, confronto de sinais iguais é sempre positivo. Confronto de sinais diferentes, sempre negativo.
E importante também lembrar, sempre que você tiver um número negativo dentro do parênteses elevado a um expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. E um número negativo elevado a um expoente ímpar vai ser sempre negativo. Não esquecendo que as nossas aulas estão sempre à sua disposição no nosso blog saladeauladofuturo.com. Muito obrigada!